Simple. Simples. Breathing. Respirar. I was born in the Bahamas. Eu nasci em Bahamas. It's beautiful. É lindo. Beaches. Praias. Everywhere. Em todas as partes. Paradise. Paraíso. When I was born, Quando eu nasci, we were not a country. nós não éramos uma nação. I was not born in a country. Eu não nasci em uma nação. I was born in a colony. Eu nasci em uma colônia. Brazil used to be a colony. Brasil também foi uma colônia. Only kingdoms have colonies. Somente reinos têm colônias. Take a deep breath. Respire bem profundo. Very important. Muito importante. In my country, Na minha nação, before we were a country, antes de sermos uma nação, we could own nothing nós não éramos dono de nada, because we were under a kingdom. porque estávamos debaixo de um reino. 259 years 259 anos, we were a colony. nós éramos uma colônia. We could not own land. Nós não éramos proprietários de terra, We could not own the forest. não éramos proprietários da floresta, We could not own the animals. não éramos donos dos animais. Por quê? Why? Because in a kingdom, Porque em um reino, the citizens cannot own anything. cidadãos não são donos de nada. God is a king. Deus é um rei. The earth is the Lord's, A terra é dele. and the fullness in it, E também toda a sua plenitude. because he's king. Porque ele é rei. He owns everything, Ele é dono de tudo. the world, O mundo and they that dwell in it e aqueles que vivem no are mundo his private property. são propriedades privadas do Senhor. So in the Bahamas, Então lá em Bahamas, the land was called a terra era chamada Crown Land. terra do rei, da coroa. The forest was called A floresta era chamada Royal Forest. floresta real. The birds were called royal Os birds. pássaros eram chamados pássaros reais. Strange. Estranho. Kingdoms are strange. Os reinos são They estranhos. own, the king owns everything O rei é dono de tudo, personally. He pessoalmente. owns his country. Ele é dono da nação. So before we could shoot a bird, Então, antes de atirarmos num pássaro, we had to ask the king, nós tínhamos que perguntar para o rei: can I shoot your bird? eu posso matar o teu pássaro? And he would say, yes. E ele dizia: sim. And we would shoot the bird. Então a gente And we matava o would say, pássaro. thank you, king. Dizíamos: obrigado, rei. When we wanted to pick fruits, Então íamos pegar frutas, we had to ask the king, tínhamos que perguntar ao can I rei: eat your royal fruit? será que eu posso comer da tua fruta real? And the king would say, E o rei diria: Yes. sim. we would pick the fruit, Pegamos a fruta say, thank you. e dizíamos: obrigado. When we wanted to build our houses, Se queríamos construir casas, we would ask the king, tínhamos que perguntar ao can I rei: use your tree será que eu posso usar da tua árvore to make wood para fazer so I can madeira, build my house? para poder construir a casa? And the king would say, you have my favor. E o rei diria: você tem o meu favor. We cut the tree, Cortávamos a árvore, make the wood, fazíamos a build madeira, the house. construímos a casa. And as long as we lived in that house, E enquanto vivíamos naquela casa, we would keep saying always, sempre a gente dizia: thank you, obrigado, Thank you. obrigado, thank you. obrigado. So God says, Então Deus diz: everything tudo that uses my oxygen, que usa o meu oxigênio
should praise me. deveria me louvar. Thank you. Obrigado. 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 This is why É por isso in the kingdom of God que no reino de Deus there is never a time to worship. não existe um tempo para se louvar. Obrigado. 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 Worship never stops. Nós nunca devemos parar de adorar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. I will bless the Lord Eu at all times. louvarei o Senhor todo o tempo. His praise shall continually be in Seu my mouth. louvor continuamente estará nos meus lábios, na minha boca. Take a deep breath. Respire profundo agora. Thank Him. Obrigado. Deep breath. Bem forte. Thank Him. Agradeça a Ele. Let everything that uses my breath Tudo que usar o meu fôlego, thank me. agradeça-me. Hallelujah. Aleluia. So, no one will ever again ask you to praise the Lord. Então ninguém jamais vai te pedir novamente para adorar o Senhor. He's a king. Ele é um rei. He owns the atmosphere. Ele é dono da atmosfera. His cow. His cow Seus gados is on your feet. estão debaixo dos teus pés. His cow, the animal cow, O animal, o gado, is on your feet. está debaixo dos teus pés. So every time you walk, Ou está nos teus pés. Sempre que you você must anda, thank Him for His cow. você está usando o gado. Obrigado. Obrigado, é o couro. His sheep Sua is on ovelha, your back. elas estão aqui nas tuas costas. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Hallelujah. Aleluia. May no one Que ninguém make you praise the Lord again. faça você adorar o Senhor novamente. Bless the Lord Louvai o at Senhor. all times. Todo tempo, adorai-o em todo tempo. Hallelujah. Aleluia. In the name of Jesus. Em nome de Jesus.
Let's give him a big thank you. Vamos dar a ele um grande aplauso de agradecimento. Amen. Amém. You may be seated. Podeis assentar. Gloria a Dios. Glória a Deus. Gloria a Dios. Glória a Deus. Are you ready? Vocês estão prontos? Let's go to work. Vamos trabalhar então. Leadership. Liderança. I want to speak to you this morning on the power of servant leadership, part 2. Eu quero falar sobre o poder da liderança e servidão, servir, a parte número 2. The power of servant leadership. Poder da liderança e servir. Understanding God's philosophy of leadership. Entendendo a filosofia de liderança de Deus. Please write that down. Escrevam aí, por favor. Understanding Entender God's philosophy of leadership. a filosofia de Deus na liderança. The world's philosophy of leadership A filosofia do mundo sobre liderança is opposite to God's philosophy of leadership. é o oposto da filosofia de Deus para a liderança. The world's philosophy of leadership is a product of Greek philosophy. A filosofia de liderança do mundo é um produto da filosofia grega. We talked about this in our last session. Nós falamos sobre isso na última reunião. The Greeks believed 5 things about leadership. Os gregos criam em 5 coisas sobre a liderança. Number 1, Número 1, leadership is a product of natural gifting. liderança é um produto de um dom natural. That means some people were born with special gifts, Isso quer dizer que algumas pessoas nasceram com dons especiais and the rest of us don't have those gifts. e o resto de nós não temos esses dons. So the Greeks believed in elite power Então os gregos eles criam um poder da elite, based on gifts. baseado nos dons. Number 2, Número 2, they believed that leadership is a product of birth traits. eles criam que a liderança era um produto de traços de nascença. This means that leadership is based on special traits that people were born with. Isso quer dizer que as pessoas nasciam com traços especiais para a liderança. The rest of us who don't have those traits were born to be followers. E o resto de nós que não tínhamos tais traços, nascíamos para ser seguidores. Thirdly, Terceiro, they believe that leadership is a product of providence. eles criam que a liderança era um produto da providência. This means that the gods choose a small group of people to be leaders, Queria dizer que os deuses escolhiam um grupo pequeno de pessoas para serem líderes. and the rest of us, the gods choose to be followers and slaves. E o resto de nós, os deuses escolhiam para ser seguidores e escravos. And number 4, E número 4, they believe that leadership is a product of charismatic personality. eles criam que liderança era um produto de uma natureza carismática. In other words, the gods gave certain people special gifts of personality. Em outras palavras, os deuses tinham dado dons especiais e personalidades diferentes para certas pessoas. And the rest of us who don't have those gifts were born to be slaves. E o resto de nós que não tínhamos tais dons, nascíamos para ser escravos. And fifthly, E em quinto, they believe that leadership eles criam que liderança is reserved for an elite group, é reservado para um grupo de elite, a special group of people. um grupo especial de pessoas. The masses were born to be slaves, E a massa nasceu para ser to escravos, be apenas, servants. para serem servos. Now, these concepts may sound simple, Esses conceitos parecem simples, but they are very serious. mas eles são muito sérios. The Roman Empire O Império Romano, conquered the Greeks, eles conquistaram os gregos. and the Romans destroyed the Greeks' empire. E os romanos destruíram o Império Grego. But the Greeks' philosophy
Mas a filosofia grega was not destroyed by the Romans. não foi destruída pelos romanos. Listen carefully, Ouça cuidadosamente, because this affects Brazil. porque isso afeta o Brasil. The Roman Empire O Império Romano conquered the Greeks, conquistou os gregos, but kept their books, mas manteve os seus livros kept their e philosophy. manteve a filosofia. And the Romans adopted the Greeks' E philosophy. os romanos adotaram a filosofia dos gregos. And the Romans became the most powerful empire in history. E os romanos se tornaram o império mais poderoso da They história. ruled the entire world. Eles governaram o mundo inteiro. The Romans ruled from Africa to England. Os romanos, eles governaram da África até a Inglaterra. The entire known world O mundo inteiro conhecido was under Roman domination. estava debaixo do domínio romano. And their headquarters was in Italy. E o lugar central era na Itália, em Roma. And their king was called Caesar. E o rei era chamado César. Caesar is not a name. César não é um nome. Caesar is a title. César é um título. It means supreme ruler, Que significa o governador supremo, king. rei. And Caesar E César ruled the entire known world. governou todo o mundo conhecido. Listen carefully. Ouça cuidadosamente. And they adopted the Greeks' philosophy. E eles adotaram a filosofia grega. This is why É por isso the Roman Empire que o Império Romano had an idea tinha uma ideia from the Greeks dos gregos, that they were superior, que eles eram superiores, that the gods chose them. que os deuses tinham escolhidos. After all, they dominated the whole world. E eles dominavam tudo então. They conquered all of Europe. Eles conquistaram toda a Europa. So their conclusion was, Então a conclusão era the Greeks' philosophy is right. que a filosofia grega então estava certa. They were chosen by the Eles gods foram escolhidos pelos deuses to be the leaders of the world. para serem os líderes do mundo. And everyone who was not a E Roman todos que não eram romanos was a slave, eram a escravos, servant, servos, a second-class citizen. cidadãos de segunda classe. This is why you could not become a Roman É citizen por isso que você não podia se tornar um cidadão romano without the king's permission. sem a permissão do rei. You remember the Apostle Paul Lembrem-se do apóstolo Paulo. was privileged to be a Roman citizen. Ele tinha o privilégio de ser um cidadão romano. Why? Por quê? That means you were elevated from slavery. Isto era, você era elevado, não mais escravo. You were privileged to be called a Roman. Você era privilegiado de ser chamado um romano. The Apostle Paul's father O pai do apóstolo Paulo was given the privilege of being a Roman citizen. foi-lhe dado o privilégio de ser um cidadão romano. And Paul automatically got citizenship. E Paulo automaticamente recebeu a And cidadania. there was a time when Paul used that privilege E teve um momento em que Paulo usou aquele privilégio to save his own life. para salvar a sua própria vida. Do you remember this? Lembram disso? Do you read the Bible? Vocês leem a Bíblia? You are pastors. Don't you read the Bible? Vocês são pastores, vocês não leem a Bíblia? When they were whipping Paul, Quando eles estavam batendo em Paulo, they were about to kill him. eles estavam para matá-lo. And his blood E was o running down his back. sangue descia sobre as suas costas. And the Romans were whipping him. E os romanos estavam chicoteando. And Paul cried out, E Paulo clamou: I am a Roman eu citizen. sou um cidadão romano. And they dropped the whip. E eles pararam, And they became afraid. ficaram com medo. And they begged Paul, Eles pediram, imploraram a Paulo: do not report us. não fale para ninguém. We are not supposed to whip a Roman citizen. Nós não podemos bater num cidadão romano. You are superior. Você é superior. And Paul said, Paulo disse: I will report you. eu vou informar. I will take my case to Rome. Eu vou levar o meu caso para Roma. To be a Roman citizen meant you were superior. Para ser um cidadão romano significava que você era superior. Greek philosophy. Filosofia grega. The Romans believed that they were sent by the gods to control the masses. Os romanos acreditavam que eles eram enviados pelos deuses para controlar as massas. That leadership was their right. A liderança era o direito deles.
that they were specially chosen by the gods. que eles foram especialmente escolhidos pelos deuses. It was Greek philosophy. Era filosofia grega. And anyone who was not a Roman E qualquer pessoa que não era um romano, was automatically a slave, automaticamente era um escravo, a subhuman. era um sub-humano. Greek philosophy Filosofia grega, with Roman power. com poder romano. When Rome was destroyed, Quando Roma foi destruído, they disintegrated into many little kingdoms. foi desintegrado aquele reino em vários reinos. One of the kingdoms were called Um dos reinos foi chamado Franco, France. França. Another kingdom was called Um outro reino foi chamado Britain, England. Inglaterra. Another kingdom was called Um outro reino foi chamado Spain. Espanha. Another kingdom was called Um outro reino foi chamado Portugal. Together, Juntos, they were called eles eram chamados Orupo, Rupo, Europe. Europa. Interesting. Interessante. They were still Rome Eles ainda assim eram Roma, são Roma, in their philosophy. na filosofia. Rome Roma took over the church. tomou a igreja. That's why it's called É por isso que é chamada the Roman Catholic Church. a Igreja Católica Romana. This is why É por isso the Pope que o Papa is worshipped. é adorado. Greek philosophy. Filosofia grega. This is why É por isso the bishops que os bispos are worshipped. são adorados. Greek philosophy. Filosofia grega. This is why É por isso the priest is worshipped. que o sacerdote é adorado. Greek philosophy. Filosofia grega. The Roman Catholic Church A Igreja Católica Romana produced produziu Martin Luther. Martinho Lutero. Priest. Sacerdote. He produced the Protestant church, Ele produziu a Igreja Protestante. but he never left the Catholic Church. Mas ele nunca saiu da Igreja Católica. So a Protestant Um protestante, is a wayward Catholic. ele está ali fora do católico. So the Pope looks at you Então o Papa olha para você and he thinks e ele pensa: you are still Catholics, vocês ainda são católicos, but you are misbehaving. mas vocês estão, né, se comportando mal. You are protesting. Vocês estão protestando. You are protesting Vocês estão protestando against the church, contra a igreja, the mother church, a igreja mãe. and he is the father. E ele é o pai. Greek philosophy. Filosofia grega. So the Protestant church Então a igreja protestante, produced the evangelistic church. ela produziu a igreja evangélica. So the pastor Então o pastor is worshipped. é adorado. Greek philosophy. Filosofia grega. I am the pastor. Eu sou o pastor. You are just members. Vocês são apenas membros. Greek philosophy. Filosofia grega. Uh-oh. I must go now. I must leave. Eu Bye, vou bye. embora agora.
is your attitude? Qual é a tua atitude? Where did it come from? Da onde veio? I am now the pastor. Eu sou agora o pastor. I am the elder. Eu sou o presbítero. I am apostle. Eu sou apóstolo. What do you mean? O que você quer dizer com isso? Are you better than me? Você é melhor do que Greater eu? than me? Maior do que More eu? anointed than me? Mais poderoso que eu? Greek philosophy. Filosofia grega. This is a leadership training conference. Isso aqui é uma conferência de liderança e And treinamento. this time, E essa hora, we're going to get it right. nós vamos acertar as coisas. Jesus said, Jesus disse: I did not come to be served, eu não vim para ser servido, Are you ready for training? será que vocês estão preparados para o treinamento? Where did we get our philosophy of leadership? Da onde nós adquirimos a nossa filosofia sobre liderança? Where did we get our ideas of leadership? Da onde recebemos nossas ideias sobre liderança? Good question. Uma boa pergunta. This is why É por isso everybody wants to be a pastor. que todos querem ser um pastor. We are sick. Nós estamos enfermos. We want power. Nós queremos poder. We want the title. Nós queremos o We título. want to be worshipped. Nós queremos ser I adorados. am the pastor. Eu sou o pastor. I am the elder. Eu sou o presbítero. I am a deacon. Eu sou um I am a diácono. deaconess. Eu sou um diaconisa. I am no longer local. Eu não sou mais aí embaixo. Greek. Grego. Jesus Christ Jesus Cristo was born nasceu right in the middle of Rome lá Empire. no meio do Império Romano. He was born in a colony. Ele nasceu em uma colônia. He was considered second class. Ele era considerado segunda classe. Pilate considered Jesus subhuman. Pilatos considerava Jesus sub-humano. Pilate was Roman governor. Pilatos era o governador romano. You people Vocês, pessoas, are half-breeds. Half-breed. são a metade. That's how Pilate thought. É assim que Pilatos pensava. You were born to worship us. Vocês nasceram para nos adorar. We are the great superior Roman Empire. Nós somos o grande superior Império Romano. We are superior race. Nós somos uma raça superior. The Romans Os romanos, call themselves eles chamavam a si próprios Arian. arianos. Interesting. Interessante. We are the Aryan race. Nós somos a raça ariana Superior. superior. The gods chose us. Os deuses nos To be escolheram leaders. para sermos The líderes. rest of you are O resto, followers. vocês são seguidores. You will never achieve our greatness. Vocês nunca vão chegar à nossa grandeza. We were born to rule over you. Nós nascemos para governar sobre vocês. France, França, Spain, Espanha, Great Britain, Inglaterra, Belgium, Bélgica, Netherlands, a Holanda, Portugal. Portugal. Mentality. Mentalidade. This is why you worship your politicians. É por isso que vocês adoram os políticos. The politician is coming. He's coming. O He's coming. político está vindo. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sim, sim. We are sick. Nós somos enfermos. Leadership
philosophy. Filosofia de Where liderança. did it come from? Da onde veio? Not from the Bible. Não veio da Bíblia, It came from Plato, veio de Platão, Sócrates, Aristotle, Aristóteles, through the Roman Empire. através do Império Romano. We have Greek pastors in here. Nós temos pastores gregos aqui. I am the pastor. Eu sou o pastor. Shut up. Cala a boca. Where did you get your leadership philosophy from? Da onde você aprendeu a sua filosofia? This is the question. Esta é a pergunta. Is it biblical É ela bíblica or is it Greek? ou é ela grega? Do you remember Hitler? Vocês lembram de Hitler? Hitler wrote in his books, Hitler escreveu nos seus livros: the gods chose me os deuses me escolheram to re-establish the Roman Empire, para restabelecer o Império Romano, the Third Reich. o terceiro Reich. Hitler Hitler, was a Roman in his mind ele era romano na mente and Greek in his